Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero te inspirar, talvez te ajudar, juntos nós orarmos uma oração unânime, agora. O Espírito Santo, ele parece um vento, mas ele não é um vento. Na palavra de Deus, por muitas vezes na Bíblia, ele é comparado a um vento, porque ele que dá direção aos homens, é porque ele sopra nas velas dos barquinhos, levando homens ao reino de Deus. Por muitas vezes na Bíblia, o Espírito Santo é comparado a um fogo, mas ele não é um fogo. Ele é comparado, ele se parece porque ele aquece os corações e porque também ele consome o que há de podre, ele consome a palha, aquilo que é removível, aquilo que não presta em nós. É a função do Espírito Santo. Por muitas vezes na Bíblia o Espírito Santo é comparado à água, mas ele não é a água. Ele é comparado a um rio que flui, que corre, mas ele não é um rio. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Não é a terceira porque é menos importante, porque foi a terceira a ser revelado aos homens. É o próprio Deus, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, e é Ele que está na terra agora, ministrando os nossos corações. Então eu queria que nessa oração agora, do seu jeito, na sua simplicidade, mas com a sua boca, nós unânimes como igreja, clamássemos ao Espírito Santo, convidássemos ao Espírito Santo, para que a sua doce presença, para que a sua forte presença nos marcasse, soprasse em nós, soprasse nos barquinhos da nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos. Eu sei que o Senhor habita, eu sei que na sua onipresença o Senhor está em todos os lugares, eu sei que na sua onisciência nenhum coração e nenhuma mente fica encoberto diante de ti. Ah, Senhor, eu sei que no teu poder o Senhor atua em todos os lugares, mas nós clamamos, Senhor, para que essa manhã, nesse local, essa igreja, o Senhor se mova com liberdade, o Senhor ministre os nossos corações, o Senhor nos toque, o Senhor nos mova, em nome de Jesus. Espírito Santo, é a sua oração, igreja. Continue orando, peça ao Espírito Santo pela amizade, pelo companheiro Espírito Santo, pelo Consolador Espírito Santo. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom e Ele se faz presente aqui. É uma promessa sobre as nossas vidas. Está feliz? Amém, que bom, pode se sentar. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Amém. Estamos ainda em meio a reformas, mudanças, fases de implantação, e vamos caminhando. Queridos, fiquem sempre atentos aos recados, aos grupos de comunicação, ao Instagram da igreja, também é um bom canal de comunicação. Semana que vem, carnaval, teremos culto normal,
aqui pela manhã, às 10 horas da manhã. Semana que vem, Santa Ceia do Senhor, dia importante também, estaremos aqui cultuando. Queridos, é legal ressaltar, é importante ressaltar, os nossos PGs voltaram às ativas, amém? Então, a todo vapor, amém? Quem foi no PG essa semana? Um monte de gente não foi, choveu, né? Ficaram tudo alagado. Quem chegou molhado ainda. Mas foi bênção demais. Posso testemunhar, dizer que está sendo uma alegria, uma bênção. Eu mesmo, minha família, minha casa, o ano passado todinho nós ficamos sem frequentar um PG, né? Fora das atividades do PG. Para quem não sabe, PG é um pequeno grupo que nos reunimos nas casas durante a semana para tempo de comunhão, tempo de oração, o distribuir, o repartir da palavra. É uma alegria, é sempre uma bênção, uma festa. E se você ainda não faz parte, quer conhecer posso ir lá visitar Pode. Procure um obreiro, um diácono, um líder. Alguém vai te orientar qual o melhor PG para você, mais perto da sua casa talvez. E é uma alegria. Voltando, ano passado não estive em PG, só aqui, ali. Mas está sendo uma bênção, está sendo uma alegria estar junto, ter esse tempo, né, semanal, criando vínculo, estreitando laços. É muito bom, muito bom. Queridos, logo tem Banquinho dos Milagres, hein? Olha aí. Para quem não sabe, é um momento de testemunho que a gente faz na igreja, né? E eu tenho ouvido muitos testemunhos, recebido muitas experiências que os irmãos está acontecendo na vida dos irmãos. É bom compartilhar. Então eu quero te incentivar, te encorajar a comunicar. Aconteceu algo, o Senhor está fazendo algo na sua vida, algo de bom, algo de importante, algo de poderoso. Testemunhe, conte, reparte, né? Espalhe essa notícia. Conta para o seu líder do PG, as pessoas estão lá com você, né? Procure os pastores, sei lá. Mas não reserva, não deixa guardado, é bom, né? Inspira, encoraja, é uma bênção. Amém? Amém mesmo? Você está preparado? Preparado mesmo? Você sabe que eu sou carente, né? E eu, sem você, não consigo. Eu preciso de você comigo aqui, para a gente interagir. Juntos sentarmos à mesa e compartilharmos a palavra como uma reunião. Amém? O culto é uma reunião. É a reunião dos santos. Não é o monólogo do pastor, mas é a reunião dos santos. É o nosso culto. Amém? Essa parte do culto não é só minha, é sua também. Nós fazemos isso juntos. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Estenda suas mãos. Me abençoa. Peça para o Senhor dar graça para esse ser aqui. Mas peça para que o Senhor fale com a gente, traga respostas para as nossas vidas. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia importante, maravilhoso. É o dia que o Senhor fez, é o dia que o Senhor preparou. Pai, enquanto nós estávamos nos arrumando, tomando banho, passando perfume, o Senhor, as suas misericórdias estavam se renovando sobre as nossas vidas, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai, obrigado, Jesus, e nós te pedimos, fala conosco, responde, Pai. Talvez muitos aqui já prepararam um altar, já prepararam os corações, esperando para que o Senhor responda. Senhor, dê direções, traga o pão que alimenta, é a tua palavra. E eu creio, Senhor, que essa manhã o Senhor tem uma palavra para cada um dos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Atos capítulo 3, verso 1. Eu escolhi essa passagem. O Senhor colocou os nossos corações nessa passagem. Que fala da cura de um mendigo aleijado. Vamos ler todos juntos. Verso 1. Certo dia, Pedro e João
estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. Olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Amém. Passagem conhecida, famosa. A cura de um aleijado, um mendigo, alguém de nascença com um problema defeituoso e limitante. Queridos, Antigo Testamento, separação, o homem separado de Deus. Antigo Testamento marcado por essa parte da história. Após a queda do jardim, o pecado original de Adão e Eva, o homem separado de Deus. Olha, se vocês pecarem, vão morrer. Se comerem do fruto, vão morrer. E aí alguém pensa e vai entender que quando a palavra está falando de morte, e o salário do pecado é a morte, pensa em aniquilação, o fim dessa matéria aqui, é o que nós chamamos de morte, quando essa matéria acaba. Mas a palavra de Deus define morte como estar separado de Deus. Amém? Antigo Testamento traz essa dinâmica do homem separado de Deus. E Deus não abandonou o homem depois do jardim do Éden. Deus não fugiu. Deus não foi na padaria e nunca mais voltou. Deus continuou e continua perseguindo o homem. Se um dia alguém te perguntar do que fala esse livro, do que fala a Bíblia, esse livro conta o quê? Fala sobre o quê? Eu nunca li, não sei, nunca ouvi falar. Conta para mim, você cristão, você que segue esse livro, que lê esse livro, conta para mim, essa história fala do quê? Esse livro fala do quê? Você pode resumir falando que é um livro que conta a história de um Deus apaixonado, perseguindo insistentemente uma noiva para casar com ela. Ponto. Então o Antigo Testamento também é marcado pela insistência e Deus perseguindo o homem. E no Antigo Testamento é marcado por visitações. Deus, ele visitava os homens. De tempos e tempos, no tabernáculo de Moisés, por exemplo, ele se manifestava sobre a arca da aliança para o sumo sacerdote. De tempos em tempos ele visitava Moisés na tenda como uma Shekinah, uma nuvem, escondido. De tempos em tempos ele falava com profetas, com homens. De repente o Espírito de Deus empoderava um tal Sansão e depois ia embora. De repente o Espírito de Deus empoderava um homem para torná-lo rei, como Saul. Está lá em guerra sendo... Foi? Som. Ai, que vozeirão. Obrigado, viu? Você viu como ele enrola o cabo? Todo musculoso. Obrigado, viu, Jean? Você é uma benção. Ai, agora sim.
Voz de trovão. Amém, igreja? Está alto? Que bom, glória. De manhã o culto tem que ser alto. Está lá em guerra, o povo sendo oprimido, os caras falando assim, ó, me dá o olho direito aí, eu quero o seu olho direito, de todo o povo. E de repente o Espírito de Deus vem sobre um rapaz chamado Saul. Ele é empoderado pelo Espírito de Deus e vence a batalha, e por causa disso se torna rei, mas depois o Espírito se aparta, sai. É assim o Antigo Testamento todo. Você vai ver Isaías profetizando, e ele profetiza durante um tempo, daqui a pouco sumiu, não se ouve mais falar sobre Isaías. Jeremias, ele vem, aparece, Oséias aparece, e todos eles, aqui, um foco aqui, é uma palavra ali, é uma mensagem aqui. Prova é que a Bíblia você vai achar no Antigo Testamento, né, depois de Salmos, ali um pouquinho para frente, ou seja, começam os profetas, aí tem os profetas maiores, aqueles que profetizaram mais, tem mais páginas, né, o livro dos profetas maiores. Aí depois vem vários profetas menores, livros que tem 2 capítulos, 3 páginas, Jonas, Ageu, Jerônimo. Deixa eu ver se vocês estão acordados. Amém, amém. Eu vi umas cabeças balançando. Profeta Jerônimo. Amém. É isso. Mas vem Jesus na história. Vem Jesus na história, e Jesus traz reconciliação. A história e a obra de Cristo é marcada por uma reconciliação dos homens, entre homens e Deus. A obra de Jesus, a obra da cruz do Calvário, é a reconciliação. E o apóstolo vai dizer que nós, que fomos reconciliados com Deus, agora carregamos esse importante ministério, ou seja, qual que é a tradução da palavra ministério? Serviço. Então nós carregamos agora esse importante serviço de reconciliar homens com Deus. Amém? Bora. E a partir daí então, o Novo Testamento é marcado, antes visitação, separação, agora reconciliação, e depois então é marcado pelo discipulado, o relacionamento, amalgamados, enlaçados, aliançados, casados com o Espírito Santo. Amém? Amém. Um dia, face a face, estaremos com o Senhor. Ah, que glorioso dia, hein? Ei, que glorioso dia. Feche seus olhos aí, 10 segundinhos. Coloque os teus olhos nesse glorioso dia. A palavra descreve ruas de ouro, pedras preciosas. Fala de um lugar de paz, onde toda lágrima será enxugada pelo próprio Deus, onde não haverá mais sol, porque Ele mesmo será luz sobre nós. Fala de uma praça no meio da cidade, da onde a fonte da água da vida jorra, e todos sem dinheiro podem vir e beber de graça da água da vida. Amém, queridos? Queridos, olha só, parênteses, tá? Parênteses. A palavra de Deus, muitas vezes nós pegamos algumas coisas e nós cremos na literalidade, e muitas coisas nós começamos a criar um negócio lúdico assim, né? Uma coisa que é filosófica, uma coisa assim meio ilustrativa. Quando Jesus veio a primeira vez na terra, todas as suas profecias se cumpriram na literalidade. A profecia diria que ele viria de uma virgem, e ele veio de uma virgem. Que ele nasceria como menino, e ele nasceu como menino. A palavra diz na literalidade que ele entraria em Jerusalém com um burrinho, e ele entrou assentado no burrinho. Disse que das suas asas, das suas túnicas, haveria cura. E a palavra diz com literalidade que por onde Jesus passava, a sombra de Jesus ia curando os enfermos, e quem tocava nas suas vestes, nas suas túnicas, eram curados.
A palavra diz e profetizou sobre Jesus que ele não tinha beleza e nem formosura, e diz que ele brotaria como um broto de uma terra seca, que olharíamos para ele e não o desejaríamos, e se cumpriu na literalidade. A profecia profetizava de alguém que seria levado como ovelha muda ao matador e seria morto, e se cumpriu. Se cumpriu ou não, igreja? Sim ou não? A segunda vinda de Cristo será da mesma forma, na sua literalidade. E a profecia de Cristo diz que nesse glorioso dia, um tal judeu pisará novamente em Jerusalém, e que ele vai fazer todas essas coisas que eu falei agora há pouco. Então há uma santa esperança nas nossas vidas. Querido, talvez você, e que Deus te dê muita saúde, muita graça, muita bondade e força, e você viva 80, 90 anos, 100 anos, que você, entre na igreja carregado pelos mais jovens, de tão velhinho que você vai estar, amém, que você viva 100 anos, o que é 100 anos diante da eternidade? É uma vírgula. A Bíblia descreve a nossa vida como um vapor, como uma brisa que passa. É um sopro a nossa vida, de tão rápido que ela é. Quem aqui ultimamente tem dito essa frase? Está passando muito rápido. Está passando muito rápido. Os nossos filhos, você olha e fala, meu Deus, está passando muito rápido, está grande, está crescendo. A vida é assim, Alguém vai dizer, já estamos em fevereiro, e eu tenho dito nas reuniões, gente, vamos correr, aproveitar esse restinho de ano agora, para executar algumas coisas, porque é isso, passa muito rápido, passa rápido, a nossa vida é rápida, e talvez nesse momento que estamos vivendo, de dor, de dificuldade, de tribulação, queridos, nada se compara a uma eternidade de refrigério e consolo. Amém? Fecha parênteses. Então o Novo Testamento, ele é isso. Onde está o trono de Deus agora? Nos céus. Onde está o trono de Cristo agora? Nos céus. Estevão viu o Filho à direita do Pai. Jesus Cristo, ele ressuscita ao terceiro dia e vai aos céus. Onde está o trono do Espírito Santo agora? Aqui, na terra. Amém? Diga comigo com voz de profeta: o mover do Espírito. É isso que nós vamos falar hoje. O mover do Espírito. A história está contando desses homens, Pedro e João. Pedro e João são cabeças, são líderes da igreja, a igreja que está se formando, a eclésia de Cristo que está se formando. Atos é depois da ressurreição, eles estão cheios do Espírito Santo. Você lê Atos 1, capítulo 1, capítulo 2, é o famoso dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo inaugurando um tempo. O Novo Testamento é isso, é inaugurado quando Deus toca a terra com Cristo Jesus, com o menino Jesus, e a implantação do reino dos céus aqui. Jesus começa pregando dizendo, o reino dos céus está entre vocês. Queridos, vamos lá, Jesus vem ao mundo, aí ele começa seu ministério, primeira pregação, Pedrão, primeira pregação de Jesus: arrependei-vos, porque o reino dos céus já está entre vocês. Você pode essa manhã se alegrar com essa notícia, porque ele não diz assim, arrependei-vos, porque eu estou negociando com Satanás, com o diabo, para ver se ele deixa eu colocar o reino aqui. Olha, eu estou procurando um imóvel para alugar, para a gente começar a nossa lojinha aqui, e o reino, quem sabe o reino de Deus vai expandir. Ele afirmou, o reino chegou, o reino está entre nós. Esses homens cheios do Espírito Santo, embaixadores do reino de Deus, estão subindo ao templo para orar. Era um dia comum, é um dia que eles estavam indo orar. Só que já a gente pode fazer
extrair algo para a gente, porque se Pedro e João apontam para a igreja de Cristo, e a gente vê uma igreja de Cristo posicionada em oração. Eles foram cheios do Espírito Santo, mas não pararam de orar. Que bom que eu estou na igreja e agora o Espírito Santo está comigo. Que bênção, eu fui no batismo. Olha a foto aqui, ó. Batizei nas águas aqui, ó, o pastor molhou meu cabelo. Que bênção. Agora está tudo bem. Não, continua, irmão, continua. Eles continuam. Eles ficaram dias em oração até serem cheios do Espírito Santo. Depois que isso acontece, eles continuam em oração, posicionados. O templo ficava no alto, fala de um lugar alto, e toda vez que na Bíblia a gente olha para lugares altos, montanhas, montes, fala do lugar celestial, de um lugar espiritual, de uma atmosfera espiritual. E a igreja de Jesus, aqui representadas em Pedro e João, está falando de uma igreja ali interessada na manifestação do reino, na visão celestial. É uma igreja que caminha numa visão. E a palavra provisão é provisão, são os recursos de Deus para alguém que caminha na visão, que tem uma visão. E a igreja de Jesus, ela precisa, quando falamos igreja de Jesus, está falando eu e você, amém? Então vira para a pessoa do seu lado e fala assim, está falando com você, só para inaugurar, eu nunca tinha feito isso aqui, pronto. Está falando de nós. É o Espírito Santo mais os homens. É o princípio da cooperação. É assim, como eu sempre digo, Deus poderia fazer sozinho, mas Ele escolhe fazer com a gente. É o Espírito Santo se movendo entre os homens. Desde o Antigo Testamento e desde os patriarcas, os primeiros homens, é assim que Deus quer, e Ele escolhe fazer o homem como instrumento de reconciliação do mundo com o Criador. Porque Deus coloca o homem no jardim, porque Deus faz isso, porque em sua criação perfeita, Lúcifer decide se rebelar, e ele é lançado dos céus, e a terra então é um lugar de caos, e Deus sendo perfeito, sendo bom, como criaria algo em caos? É caos, se torna caos, porque Lúcifer ele desce, ele cai. Mas Deus sendo bom e sendo perfeito, não permitiria, não coexistiria com o caos. Então Ele coloca o homem na terra, coloca um homem no jardim, como um instrumento. É assim que eu vou reconciliar o caos com o homem. Por que eu nasci? Porque eu não pedi para nascer, eu não queria nascer, porque Deus fez assim. Fez assim, porque nos chama e nos escolhe todos os dias para reconciliar o mundo. E aqueles que vão sendo reconciliados primeiro, são agora separados, destinados a um serviço de avisar os próximos que eles nasceram para reconciliar o mundo. É o que nós estamos fazendo aqui essa manhã, amém? Você percebeu que eu falei nós, né? Nós estamos avisando o mundo aqui essa manhã que Deus quer se reconciliar conosco, para reconciliar o mundo. Em todo o tempo, em toda a Bíblia, o fluir, ou seja, o movimento de Deus na terra aponta, devolvido, a adoração entra no templo, aquele homem começa a saltar de alegria, cantar no meio da igreja. Há uma manifestação de adoração quando essas coisas acontecem.
quando nós nos separamos disso, nos afastamos disso, nós continuamos a cantar as músicas, nós continuamos os refrões, nós continuamos a erguer as mãos, as lágrimas. Mas quando uma igreja é curada, e ela começa a servir o mundo, reconciliando com Deus, homens e mulheres, essa adoração vai sendo produzida e subindo como um cheiro agradável a Deus. Anota no seu caderninho, você que está escrevendo, anota no seu celular para você ler depois na sua casa, Isaías 58. Ali para o profeta, Deus está falando assim: olha, diz para eles, eu não quero os vossos cultos solenes, eu não quero as vossas músicas, seus jejuns, fede nas minhas narinas. O que eu pedi para vocês não é desatar as ataduras, o que eu pedi para vocês não é liberar os cativos. Quem está comigo diz amém. Queridos, o que eu enxergo aqui é a igreja de Jesus recebendo saúde. Por que saúde? Porque aquele que não poderia entrar, agora está dentro. É a igreja conectando para dentro o que estava fora. Amém, pastor, é isso. Graças a Deus. Na antiguidade, no tempo do meu avô, no tempo da minha avó, dos meus pais, a igreja era mais dura, era rígida, não podia tocar bateria, cortar o cabelo. Graças a Deus a igreja cresceu na revelação da graça, entendeu isso. Pessoas que antes não podiam entrar na igreja, agora estão do lado de dentro da igreja. Eu não estou falando disso. Existem hoje, agora, aqui, nesse auditório, pessoas que estão dentro da igreja, mas às portas do reino, paralisados. Elas frequentam o prédio, a igreja, a liturgia, o culto, as reuniões, mas estão às portas do reino espiritual, celestial de Deus, paralisadas pela dor, paralisadas pelo trauma, paralisadas pelo medo, paralisadas pelo pecado, pelas mentiras de Satanás. Muitas pessoas vão ao culto, vão à igreja, mas não entram no reino, não acessam o ambiente espiritual, não acessam a presença de Deus, porque quando elas pensam em fazer isso, talvez uma voz, uma acusação, um dedo, uma lembrança, uma memória diz: você não é digno. Lembra da sua história? Você não merece isso daqui. Você não sabe o que é isso. Você nunca entrou. Por isso, o trabalho e o serviço de reconciliação da igreja não é trazer as pessoas para o prédio, mas é levá-las ao reino dos céus. Então nós conseguimos enxergar de fato o mover do Espírito, porque pelo Espírito de Deus há um despertamento daqueles homens. Então eles começam a fazer o que tem que ser feito, a missão, e aquele homem é curado, e mais do que curado, devolvido para dentro do templo, do lugar da adoração. A vida inteira, até então, indo até a porta, tem gente que está assim com a igreja, ó. Tá assim com a igreja, ó. Desculpa, amor. Tá grudado com a igreja. Não larga da igreja. Vamos lavar? Vamos. Vamos pintar? Vamos. Vamos tocar? Vamos. Vamos no culto? Vamos no PG? Vamos. Tô junto. Conta comigo. Aquele homem estava na porta do templo, todo dia, bem pertinho, bem coladinho, mas nunca tinha entrado.
Na antiguidade, um defeito físico, uma doença, não tinha explicação, não tinha ciência. Então a única explicação é: Deus está te punindo. Lembra daquele rapaz cego? Jesus, quem pecou para ele nascer cego? Alguém pecou, se não foi ele, foi o pai, foi a mãe, uma geração, alguma coisa aconteceu. Um defeito físico, um problema, é sinal de maldição, de Deus está te punindo, de pecado de alguém. Pessoas estão indo até a porta do templo, mas não acessando o lugar santo, porque alguém pecou, porque o pai pecou, porque a mãe pecou, porque a família foi destruída, porque alguma coisa aconteceu. Mas alguém, movido pelo Espírito Santo, despertado pelo Espírito Santo, precisa dizer: olha para nós, há esperança. Eu era assim que nem você, eu andava com Jesus, eu e Jesus, a gente fazia assim de mão dada, lá, a gente andava de barco, a gente pescava junto, a gente fazia a obra junto, mas eu nunca tinha acessado o coração dele. Mas um dia, ele tirou minha paralisia e me fez acessar. Quem está comigo aqui essa manhã, amém? Esse é o mover do Espírito. Queridos, deixa eu te falar, o Espírito Santo, ele se move, ele tem dinâmica, ele é vivo, ele é real, ele está nessa hora, agora, nesse exato momento, tocando corações, falando com pessoas nessa hora estão sentindo toques físicos, um calor que está vindo por dentro, uma lágrima, um choro, um sentimento, alguma coisa está se movendo nesse ambiente espiritual. E se você não está sentindo nada, fica em paz, não tem problema, porque o crente não vive de sentir, vive de crer. Nós cremos, ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que não tenha vaca no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, eu creio. Mas eu posso te dizer, alguma coisa está se movendo aqui agora. Por que que o Espírito Santo ele é comparado a um movimento de águas, a um rio, um riacho? Porque a água parada dá dengue, a água parada não cura. Lembra do tanque de Betesda? Alguém tem que agitar a água para alguém ser curado. A água parada não cura, só a água em movimento. Por isso o Espírito Santo é comparado a um rio em movimento, não uma lagoa. Por isso que o reino de Deus, o reino do Espírito é comparado ao rio, e o mar é comparado à morte, ao pecado. Eu vou lançar no mar do esquecimento os vossos pecados. Por isso Jesus, ele é submerso nas águas do rio Jordão, e sobre o mar ele anda, sobre o pecado e a morte ele governa, mas no rio ele entra dentro. Amém? Quem está comigo? Nós temos orado para que essa igreja conheça. Você deve ter ouvido eu falar sobre isso, mas eu preciso falar de novo para 2024. Essa igreja precisa conhecer, saber, ter intimidade com águas tranquilas. Salmo 23, é o cuidado, é o refrigério de Deus. Uma igreja que sabe ser cuidada, sabe ser amada, sabe ter encontros com Deus, porque água tranquila fala de encontro. É a mulher do poço, Jesus tem um encontro com a mulher no poço, fala disso. É a igreja que sabe ter encontro com Deus, que sabe parar e ser alimentada como um bom pastor. Mas também nós precisamos ser a igreja que conhece, tem intimidade com as águas agitadas, porque a água agitada fala de cura, fala de libertação, fala da voz de Deus. É a voz de Deus no meio da tempestade. Acalma-te vento, acalma-te mar. É a voz de Deus no meio da tempestade que diz: anda sobre as águas. É a água agitada. Pedro fala disso, fala de pioneirismo. Falar de Pedro é falar de pioneiro. É o primeiro a andar sobre as águas, é o primeiro a ser cheio do Espírito, é o primeiro a pregar, o primeiro sermão do Novo Testamento. Pioneirismo. Pessoas que frequentam águas agitadas começam a se tornar pioneiros. Deixa eu te falar, em nome de Jesus, abre teu coração para isso essa manhã.
Talvez o Senhor quer te fazer pioneiro da sua casa, dos seus amigos, da roda de amigos. Você vai ser o pioneiro. Ninguém lá anda com Deus, ninguém lá sabe o que é água agitada, sabe o que é água parada, ninguém entende nada do que eu estou falando aqui, mas você já entendeu. Você é o primeiro. Você é o primeiro da tua casa. Ninguém, sabe, eu acho muito interessante aqueles testemunhos, aquelas histórias de vida, de superação. Diz assim: na minha casa eu fui o primeiro a fazer faculdade, eu fui o primeiro a ter um negócio, um empreendimento. Que legal, tal. Deixa eu te falar, é isso. Aqui você vai ser talvez o primeiro a acessar o reino dos céus. Quem está comigo diz amém. Dó maior, maestro. Tinha um cara, Brunão, você não vai conhecer. Ele compôs uma música que foi hit de sucesso há muito tempo atrás. Se chamava O Mover do Espírito. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Presta atenção nessa letra. Ele está em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Vai que dá! Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Há algo de precioso em nós, o Espírito Santo se movendo em nós. Há um valor sobre as nossas vidas, o Espírito Santo se movendo. Há um precioso sobre a igreja de Jesus, o Espírito Santo se movendo. Alguém pode entrar nesse prédio e dizer: uau, vocês pintaram bem a parede, hein? Ficou bonitinho, hein? Olha que, nossa, ficou cinza, hein? Que legal, olha que bonito essa luz, hein? Mas alguém pode entrar e se deparar com o movimento do Espírito reconciliando pessoas com Deus, devolvendo a elas liberdade, libertação, curas, transformações. Você pode ficar de pé no seu lugar. Pode voltar para outro tema agora, tá? Volta para o worship agora. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Você está feliz com essa história? Com o que você acabou de ouvir? O reino dos céus já está entre nós. Deixa eu te falar, o Espírito Santo, ele é comparado a uma torrente de água. Apocalipse vai dizer que a sua voz é como voz de muitas águas. Sabe por quê? Eu não sei se você já viu, quando as águas do mar se levantam. Agora no começo de ano a gente viu muito isso. As pessoas estão na praia tomando sua bebida, pegando um sol, e de repente as águas elas sobem com tudo e vêm para cima e tomam toda a praia, mudam o cenário. O Espírito Santo é comparado a isso. Por quê? Porque ele é governador e muitas vezes ele não pede licença.
Ele é soberano. Ah, Espírito Santo de Deus, governador. Ah, Senhor, é a minha oração, é do seu filho, do seu amigo. Eu te peço essa manhã que com poder tome esse lugar. Corações e mentes. Dores e paralisias. Nós te damos uma ordem agora, no mundo do Espírito. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Aqui essa manhã alguém, você foi tocado de maneira imprópria, alguém te tocou de forma errada e te marcou e te feriu, mas essa manhã seja livre. Hoje o Espírito Santo te toca com doçura. Hoje o Espírito Santo te toca com amor. Hoje o Espírito Santo te toca com liberdade. Vamos lá, igreja, vamos erguer a nossa voz, vamos erguer a nossa canção sobre o reino, sobre liberdade. Vamos erguer a nossa canção sobre o Pai de amor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, e o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Igreja de Jesus, vocês estão aí? Amém? Um amém bem forte, deixa eu ver vocês. Amém? Vamos fazer algumas declarações juntos. Eu vou declarar aqui. Você, junto comigo, você vai bradar amém, e juntos concordar com isso. Amém? Eu declaro em nome de Jesus essa manhã o fim do poder das trevas que tem atuado em sistemas intestinais. Cura sobre intestinos aqui essa manhã. Pessoas que nos assistem pela internet sendo curadas no sistema digestivo, em nome de Jesus, amém? Eu declaro aqui essa manhã vias respiratórias, sinusite, renite sendo curadas agora, desvio de septo sendo aberto agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, alergias sendo curadas agora, respiração normal agora, em nome de Jesus, amém, igreja? Aleluia, aleluia. Eu declaro aqui, eu sinto uma palavra de conhecimento sobre ombros que foram danificados, deslocados, não sei se é ligamento, se é alguma coisa, mas toda dor no ombro agora sendo curada em nome de Jesus. Dor zero, em nome de Jesus. Seja alguém aqui, seja alguém pela internet sendo curado em casa agora, toda dor no ombro sendo curada agora, em nome de Jesus, amém, igreja? Amém, amém. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Algumas pessoas estão sendo ministradas, tocadas. Se você precisa de oração, estamos aqui para servir. Nós vamos encerrar essa reunião, nos despedir dos amigos, dos irmãos pela internet, mas se alguém precisar, nos procure, estaremos aqui. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos aqui, Pai, compartilhando a Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, ainda esse domingo, move-te entre nós, move, Senhor, com alegria, com paz,
Move-te, Senhor, com liberdade nas famílias. Senhor, famílias que estão sendo assoladas, Senhor, pelas brigas, as contendas. Senhor, que o coração do marido se incline para a esposa e da esposa para o marido. Senhor, que se cumpra a tua palavra do Joel, Senhor, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue se movendo nas nossas casas, em nós, no nosso tempo de comunhão, trazendo leveza, trazendo vida, em nome de Jesus, Pai. Leva a gente em paz, em segurança para casa, em nome de Jesus. Amém, igreja. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Vai na paz. Deus te abençoe.